Certo, Gabriel. Vamos aqui para a explicação da sua planilha, tá? Então, nosso objetivo é o concurso da Cefaz Bahia, né? Para o cargo de agente de tributos, área de TI, tá? Então, o que a gente tem no edital, né? Temos as matérias aqui, né? Português, direito constitucional, administrativo, tributário, contabilidade geral, estatística, raça e ética, informática e TI, né? Gestão, matemática básica e raciocínio lógico e redação, tá bom? Então, o que a gente pode perceber aqui é que essas matérias específicas têm um peso maior, né? Então elas representam 105 pontos de um total de 175, tá? Então a ideia, claro, é reforçar mais essas matérias, né? As matérias específicas, tá bom? Claro, sem deixar de lado as matérias gerais, tá bom? Claro, como a gente já está no pós-edital, né? Então a minha estratégia para esse concurso para você é deixar a estatística de lado, não estudar estatística, né? Até pela importância da matéria, né? Não é tão importante, tá bom? E ela tem uma certa dificuldade, é uma matéria muito difícil, né? Para pegar em tão pouco tempo, tá bom? Em 12 semanas, tá? E ela não representa tantos pontos na prova, tá? Então o custo-benefício não é tão grande de se estudar essa matéria, tá bom? Então vamos deixar a estatística de lado, tá? Beleza. Então temos 4 vagas imediatas, né, para ampla e mais uma para negro, tá bom? E além disso, serão corrigidas 20 redações na ampla, tá? 5 PCD, né, deficientes, e 5 de negros, tá bom? Então nossa ideia é tentar, né, ter a redação corrigida, tá bom? Beleza? Data da prova é 5/6, tá? E temos aí 85 dias para essa prova, tá bom? Mais ou menos 12 semanas aí, tá bom? 12 semanas a partir da segunda-feira, dia 14, tá? Beleza? Então vamos aqui, vou explicar agora guia por guia da sua planilha, tá bom? Então temos aqui guia capa, guia edital, fases revisão, estratégia reta final, o que mais cai, questões da semana, tarefas e feedback, tá bom? A guia edital já expliquei, tá bom? Aqui, ó, temos a guia capa. Nessa guia capa, tá? Eu falo aqui basicamente as matérias que você vai estudar no dia, tá bom? Então, sua semana está dividida aqui de segunda a domingo, tá? E cada dia desse eu falo a matéria que você vai estudar, tá? Então, segunda-feira você vai estudar informática, contabilidade, português, tá bom? Terça-feira você vai estudar direito tributário, direito constitucional e direito administrativo, tá? E isso se repete, tá? Então, o que você estuda na segunda, você estuda na quarta novamente e também estuda na sexta, tá? E o que você estuda na terça, você estuda na quinta e no sábado também, tá? O domingo você vai estudar o que você estudou também na sexta, na quarta e na segunda, tá? Então, são as matérias mais importantes, né? Elas terão uma carga maior de estudo, tá bom? Então, nessa primeira semana, eu vou começar com uma carga leve, tá? Até mediana, tá? Porque estamos no pós-edital, tá? Vamos começar com uma carga mediana, mas a ideia é ir aumentando aí com o passar das semanas, tá bom? Para essa primeira semana também não incluí todas as matérias, tá? Então vamos começar com 6 matérias, do total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, ficam aí, basicamente, 3 matérias mais redação para se incluir depois, tá? Então, o total são 12 matérias, na verdade, tá? Então, vamos incluir 6 nessa primeira semana e
O restante a gente vai incluindo com o passar das semanas, com o seu desenvolvimento, tá bom? Vamos deixar só estatística de fora pelo custo-benefício, tá bom? Beleza, então aqui ó, como eu falei, na capa eu falo basicamente o que você vai estudar no dia, tá? Então, cada divisão dessa é um tempo de estudo de 50 minutos, tá? Então, vamos utilizar a técnica Pomodoro, tá? O que a técnica Pomodoro diz? Ela diz que a cada 50 minutos de concentração total, né, de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá? Então aqui, ó, começou lá na segunda-feira, 50 minutos de TI, né, concentração total, desliga celular, desliga internet, né, fica no seu ambiente de estudo, né, na maior quantidade de silêncio possível, tá bom? Se necessário, usa música clássica, ondas alfa, né, para abafar qualquer barulho externo, tá bom? Tudo isso para ter uma melhor sessão de estudo possível, tá? Então, estudou os 50 minutos, descansa 10 minutos, né? Volta, estuda mais 50 minutos, tá? Então, cada dia desse são 3 tempos de estudos de 50 minutos, tá bom? Beleza. Aí aqui, ó, além disso, na capa temos aqui também a contagem regressiva até a prova, né? Então, 85 dias, né? E vai contando, vai diminuindo, tá bom? 12 semanas, tá? E temos aqui nossa meta, né? Então, a ideia é fazer 350 horas líquidas, 1.500 questões, tá bom? E ter a redação corrigida. Essa é a nossa meta aí para esse concurso, tá bom? Beleza, então capa explicada, tá bom? Vamos passar aqui para a guia edital, já expliquei, tá bom? Temos aqui a guia fases revisão, tá? Nessa guia fases revisão, eu explico a metodologia do estudo, tá bom? O estudo dividido em fases. Cada fase tem seu foco, tem sua ênfase, tá bom? Então, fase 1, o foco maior é a teoria. Fase 2, o foco são as esquematizações e resumos, tá? Fase 3 e fase 3.1, a ideia é fazer muitas questões, tá? Então esse é o foco da fase 3 e da fase 3.1, tá bom? Quero que você dê uma lida na descrição de cada fase, tá? Essa informação está na planilha e no e-book que eu vou mandar para você, tá? Para você ter ciência do que consiste cada fase, tá bom? Beleza? Aí aqui, ó, as matérias que você já conhece, português, informática, TI, vamos começar na fase 2, tá? As matérias que você desconhece, vamos começar na fase 1, tá? Beleza. Aqui, ó, temos a estratégia para essa reta final, tá? Então, aqui eu falo basicamente como a gente vai estudar cada matéria, tá bom? Então, português, por exemplo, vamos estudar por vídeo, mais questões do TEC, mais questões do GRAM, tá bom? Direito constitucional, vamos estudar pelo PDF, iniciando na fase 1, tá? Português, de contabilidade, por exemplo, vamos iniciar na fase 1, pelos PDFs, mas se necessário, vamos reforçar pelos vídeos, tá bom? Então aqui eu traço a estratégia de cada matéria, tá? Além disso, temos a quantidade de aulas de cada disciplina, tá bom? Então aqui, por exemplo, Direito Constitucional, são 8 aulas em PDF, tá bom? E aqui temos o ponto de quebra, tá? O ponto de quebra é o momento em que você chega numa determinada aula e tem que voltar, né? Você volta à aula anterior, à aula inicial, só que em outra fase, tá? Para fazer uma espécie de revisão, tá bom? Beleza. Aí, aqui, ó, temos também a estimativa, que é a previsão de inclusão daquelas matérias que não foram incluídas nessa primeira semana, tá bom? Então aqui, por exemplo, matemática e raciocínio lógico, vamos incluir na semana 3, gestão, vamos incluir na semana 5 e assim por diante, tá bom? Beleza? Além disso, temos o curso aqui que a gente vai seguir, né? Que é o Cefaz Bahia do Gran Cursos, tá bom? Beleza. Aqui
temos a guia O Que Mais Cai, tá? Nessa guia O Que Mais Cai, eu fiz um levantamento daqueles assuntos mais importantes de cada matéria, tá bom? E destaquei por cores, tá? Então aqui, ó, o que está em azul é o que tem uma importância muito grande ou que é de fácil aprendizado, tá? O que está em verde é o que é mediano, tanto na cobrança quanto na dificuldade ou na facilidade de você aprender o conteúdo, tá bom? E o que está em vermelho é o que é muito difícil ou que cai muito pouco nas provas, tá? Da banca, tá? Então, nossa ideia é estudar o que está em azul, tá? Se der tempo, vemos o que está em verde e por fim vemos o que está em vermelho, tá bom? Então aqui, ó, se a gente pegar em português, por exemplo, o que está em azul representa mais de 80% daquilo que é mais cobrado pela banca FGV, entendeu? Então aqui, por exemplo, interpretação de textos tem uma cobrança de 36% na banca, tá? Então se a gente pegar só interpretação de textos e os demais assuntos que estão em azul, teremos uma abrangência muito grande do assunto, né, da matéria. Então você já chega muito forte se estiver bem naqueles assuntos que estão em azul, tá bom? Beleza? Aí, nessa planilha, nessa guia, eu quero que você preencha essas 3 colunas, tá bom? Então aqui, ó, temos a coluna aula, a coluna acerto e a coluna erro, tá bom? Então, por exemplo, a primeira aula, se ela for ortografia, aí você vai preencher aqui, beleza, aula 1, e após a aula, após a sessão de estudo, você preenche a quantidade de acertos e a quantidade de erros nesse assunto, tá bom? Então, por exemplo, você fez a primeira passagem pelo assunto ortografia e acertou, por exemplo, 15 questões e errou 7, tá? Então aqui, ó, vamos ter o percentual de acertos aqui, ó, 68% de acertos, tá? Nesse assunto, tá bom? Aí foi lá, aula 2, por exemplo, é morfologia. Então você acertou 20 questões e errou 2, por exemplo, tá? Então teremos aqui 90% de acertos nesse assunto, tá? Então, diante disso, eu tenho parâmetros para fazer ajustes semanais na sua planilha, tá bom? Então, se por exemplo, você está com um percentual aqui de 53% de acertos em ortografia, mas está com 90% em morfologia, classes de palavras, então a ideia é tirar tempos desse assunto que você está bem e alocar no assunto que você está ruim, tá bom? Então, esses ajustes eu vou fazer tanto em relação à matéria, né, entre os assuntos, quanto em relação às matérias, tá bom? Então, por exemplo, se você está com percentual de acertos de 90% em português, né, geral, mas está com percentual de 53% em matemática, então a ideia é tirar tempos de português e alocar em matemática, tá bom? Esse ajuste sou eu que vou fazer, mas eu estou falando para você só para você ter ciência, tá bom? Então, a sua ideia, né, o objetivo seu é só preencher a planilha aqui, ó, a aula correspondente e a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Essa planilha, essa guia, ela é preenchida de forma cumulativa, tá? Então, todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando, tá? Então, passou a primeira vez por morfologia, acertou 20, tá? A segunda vez, acertou mais 15, né? E errou mais 5. A terceira vez pelo assunto, né? Acertou mais 17 e errou mais 7, por exemplo, tá? Então, o Excel tem essa característica aqui, tá? Você coloca o igual e vai somando, tá bom? Beleza. Aí vamos ter aqui o percentual
nesse assunto, tá? Então você vai preenchendo em todos os assuntos na medida em que você for passando pelas aulas, tá bom? Beleza. Essa guia aqui, o que mais cai, ela está vinculada com essa outra guia aqui, questões da semana, tá? Então, você preencheu aqui, né, a quantidade de acertos e erros em cada assunto, em cada matéria, aí vai automaticamente para cá, ó. 79% em português, 53% em matemática, tá? E também já vem automaticamente para cá, para esse gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui representa... vou pegar de outro aluno aqui que já está preenchido, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico, ele representa o que está mais próximo do centro, é o que você está com percentual baixo, e o que está mais afastado é o que você está com percentual alto, tá? Então aqui esse aluno está bem equilibrado, tá? Mas a gente pode perceber que ele está com um percentual muito alto aqui em História e Geografia e está com um percentual um pouco baixo aqui em Direito Penal, por exemplo, tá? Aí, com os preenchimentos, vai alimentar esse outro gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico representa o percentual de acertos em cada matéria, tá? E esse outro gráfico aqui representa a evolução semanal, tá? Então, semana 1, semana 2, semana 3, tá? E assim por diante, tá bom? Beleza. Então, voltando para a sua planilha aqui, tá? Como eu falei, a guia o que mais cai, você vai preencher de forma acumulativa, somando aqui todas as vezes que passar pelo assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros que você atingiu, tá? Aí temos também a guia Questões da Semana, tá? Essa outra guia, tá? Além de ter os gráficos aqui que representam o percentual em cada matéria e a evolução semanal, você vai ter que preencher essas duas colunas aqui, tá? Então, a quantidade de questões certas, né, que você acertou, e a quantidade de questões que você errou também, tá? Beleza. Eu vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? E no outro vídeo eu explico melhor essa situação do preenchimento das questões, tá? Beleza. Aqui, ó, temos a guia Tarefas. Nessa guia Tarefas, eu explico detalhadamente o que você vai estudar em cada disciplina, tá? Então, ela é um detalhamento da guia capa, tá? Na guia capa, eu falo, segunda-feira você vai estudar essas matérias, terça você vai estudar essas, quarta você vai estudar essas outras, tá bom? Aí, na guia tarefas, eu especifico detalhadamente o que você vai fazer em cada dia, em cada matéria, tá bom? Então aqui, ó, temos a meta 1, tá? Que representa a semana 1, e temos as matérias: português, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade geral, informática e as outras matérias que vão ser incluídas depois, tá? Então, para essa primeira semana, informática, contabilidade, direito tributário, direito administrativo e direito constitucional, tá? Aí temos as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e tarefa 4. Essas tarefas são as tarefas regulares, tá? Aí, além disso, temos as tarefas extras aqui, tá? Então, tarefa extra, tá bom? Então, cada tarefa regular dessa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, tarefa 1 de português representa o dia 1 de português na semana. Tarefa 2 de português representa o dia 2 de português na semana. E tarefa 3 representa o dia 3 de português na semana, tá? Então, tarefa 1 de português, primeiro dia de português, que é a segunda-feira. Tarefa 2, quarta-feira. E tarefa 3, sexta-feira, tá bom? Beleza. Aí aqui, por exemplo, vamos pegar aqui direito tributário. Da mesma forma, tarefa 1 representa o dia 1 de direito tributário, que é a terça-feira, tá?
tarefa 2 é a quinta-feira e tarefa 3 de direito tributário é o sábado, tá bom? Então, isso funciona para todas as matérias, tá bom? Você vai perceber que tem matérias que tem 3 tarefas regulares e tem matérias que tem 4 tarefas regulares, tá? Então, essas matérias que tem 4 tarefas regulares, quer dizer que você vai estudar 4 vezes a matéria durante a semana, tá bom? Então, a exemplo de contabilidade, tá? Então, contabilidade tem 4 tarefas regulares, então temos 4 dias de estudo de contabilidade, tá? Então, 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? Então, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e tarefa 4 de contabilidade, tá bom? Beleza. Aí, você vai ver também que aqui nas tarefas está bem especificado, tá? Então aqui, ó, em direito constitucional, por exemplo, você vai fazer a leitura do PDF, né? Na tarefa 1, vai fazer a leitura do PDF e as questões do PDF da aula 1, tá? Da página 8 até a página 20. Essa é a tarefa 1, tá? Então tá bem detalhado, tá? Tarefa 2, você vai ler o PDF e vai fazer as questões do PDF, tá bom? Ainda na aula 1, né, direitos e garantias, da página 21 à página 32, tá? E assim por diante, tá? Então, tem tarefas que você vai fazer só a leitura do PDF e as questões do PDF, porque você está na fase 1, né? Fase 1 representa só leitura do PDF mais questões do PDF, tá? Entretanto, tem matérias aqui que você vai fazer a leitura do PDF, vai marcar o que é mais importante no PDF e vai fazer as questões do PDF, tá? Então, isso vai acontecer, por exemplo, em informática, tá? Você é formado em TI, já tem uma certa experiência, já sabe o que é mais importante na matéria, tá? Então, você já vai ler o PDF e já vai marcar aquilo que é mais importante, já vai destacar no próprio PDF, tá? Então, essa explicação está no e-book que eu vou mandar para você, tá? Da situação de cada fase, tá? Beleza. Em outras tarefas, tem links de questões já, tá? Então vamos utilizar o próprio sistema do GRAM de questões. É só você copiar o link e colar no navegador de internet que já vai carregar um caderno de questões aqui. Então aqui, ó, na tarefa 3 de português já tem um caderno de questões referentes a esse assunto, né? Coesão e coerência, tá bom? Beleza. Então é basicamente isso, tá? Aí quero que você me diga, me dê um feedback se você bateu ou não a tarefa, tá bom? Só para eu ficar ciente, quando você me enviar a planilha, eu ficar ciente e montar as tarefas seguintes, tá bom? Então, como você vai fazer isso? Então, sempre que você bater a tarefa, eu quero que você pinte de verde, tá? Então, por exemplo, bateu tarefa 1 de direito constitucional, bateu ela completamente, você vai pintar de verde. Bateu tarefa 2, vai pintar de verde. E se não bateu tarefa 3, né, por algum motivo, aí você deixa em branco, tá bom? Entretanto, se você bater a tarefa de forma parcial, eu quero que você pinte de amarelo e diga até onde foi, tá? Então, por exemplo, era para você ir até a página 45, mas você foi, por exemplo, até a página 35. Aí você coloca aqui, ó, fui até página 35, tá? Só para eu ficar ciente da sua evolução, tá? E montar as tarefas seguintes, tá bom? É basicamente isso, tá? Aí, como eu falei, temos as tarefas regulares, tá? Que representam cada dia de estudo na semana, tá? E temos as tarefas extras, tá? Então, as tarefas extras são para o caso de você ter uma velocidade de leitura, né? Ter uma evolução maior do que minha previsão, tá? Então, por exemplo, se em direito constitucional você estudou lá, né? Direito constitucional terça, quinta e sábado,
tá? Aí você chegou no sábado e você ultrapassou a tarefa 3, né? Passou da página 45 da aula 1, aí você passa para a tarefa extra, tá? Então a tarefa extra é um complemento, é para o caso de sua velocidade de leitura, para a sua evolução ser maior do que a minha previsão. Aí você passa para as tarefas extras, tá bom? É basicamente isso, tá? Beleza. Aí temos aqui, por fim, a guia feedback, tá? Nessa guia feedback, nesse espaço aqui, eu vou falar sempre da semana anterior, vou dar um feedback da semana anterior e vou dar orientações para a semana seguinte, tá? Além disso, temos aqui, vamos ter sempre uma dica para a semana, uma motivação para a semana e um desafio para a semana, tá bom? Como essa é a nossa primeira semana, então nesse espaço aqui eu falo um pouco do concurso, como a gente vai proceder nessa reta final, tá bom? Aí temos aqui a meta para a semana 1, tá? Quantidade de tempos de estudo, tá? 3 tempos de estudo, por exemplo, em português, tá? Cada tempo de estudo de 50 minutos, que dá por volta de 2 horas e meia, tá? Assim por diante nas demais matérias, tá? Então, contabilidade, por exemplo, 4 tempos de estudo de 50 minutos, que dá um pouco mais de 3 horas de estudo, tá? Beleza. Aí, além disso, temos os percentuais de acertos aqui, que eu imagino, que eu estimo que você acerte, tá bom? E a quantidade de questões também, tá? Beleza. Aí, quando você me enviar a planilha, eu vou fazer um checklist aqui, tá? Então, um checklist de acordo com essa legenda abaixo aqui, tá? Então, se você bateu a meta com destaque, vou pintar de azul. Se bateu a meta fielmente, vou pintar de verde. Se quase bateu a meta, vou pintar de amarelo. E se não bateu a meta, vou pintar de vermelho, tá bom? Então aqui, por exemplo, você me enviou a planilha, aí eu vou conferir, né? Se eram previstos 30 questões de português e você fez as 30, então vou pintar de verde. Beleza, você bateu a meta fielmente, tá? Se era previsto 58% de acertos e você fez 60%, então eu vou pintar de azul para dizer que você bateu a meta com destaque, tá? Se eram previstos 3 tempos de estudo e você fez só 2, tá? Então eu vou pintar de amarelo para dizer que você quase bateu a meta, tá? De outra forma, se você não fez nenhum tempo de estudo, aí vou pintar de vermelho para dizer que você não bateu a meta, tá? Então, isso vai servir de parâmetro também para eu puxar sua orelha, para elogiar você, né? Ou às vezes diminuir a meta, aumentar a meta, tá bom? Então, se frequentemente você não está batendo a meta, então vou conversar com você, né? Saber o que está acontecendo e às vezes vai ser a hora de diminuir essa meta, tá bom? De outro modo, se você está batendo a meta com folga, né? Então vai ser a hora de eu aumentar um pouco essa meta, tá bom? É basicamente isso, tá? Então, Gabriel, temos aí 85 dias para essa prova, tá bom? Como eu falei para você, esse é um edital excelente, tá? Ele é bem enxuto para a área fiscal, tá? Mas o mais importante do que vocês do que a gente buscar vaga nesse edital, tá bom? É bem difícil, vou falar para você, está dentro dessas 4 vagas imediatas, tá? Mas vamos buscar ter a redação corrigida, tá bom? E se isso não for possível, né? Temos aí um outro edital da Cefaz Bahia que já está autorizado com 150 vagas com ênfase para a TI, tá? Então vai ser um edital para auditor fiscal, ênfase em TI, tá bom? Então, de qualquer modo, você já está se preparando para esse outro concurso, tá bom? E para os próximos que virão, tá? Então, por exemplo, Receita Federal, analista na área de TI, tá bom? E outros concursos da área fiscal que vem, tá bom? Da Polícia Federal, tá? Então, pelo rol de matérias que você vai estudar, né? Você vai abarcar uma quantidade muito boa de matérias para você ir criando sua base,
tá? Para você ir deixando sua base forte, tá? Então, se você ficar forte em português, direito constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, né, estatística, informática e TI, né, matemática financeira, matemática básica e raciocínio lógico e redação, então você já consegue abarcar muitos concursos que virão, né, na sequência, tá? Então, espero que você realmente se dedique, tá? Tenha disciplina, comprometimento, tá bom? Para a gente fazer a melhor preparação possível, tá? Então, temos todos os meios aí para ter uma boa preparação, tá? Material do GRAM, material muito bom, tá bom? Em algumas aulas vamos utilizar vídeos, em outras aulas vamos utilizar PDF, tá bom? Mas de qualquer forma, vou tirar de você o melhor, tá? Dentro daquilo que a gente tem, né? Dentro do tempo, do material e dos outros recursos que a gente tem, tá bom? Então, siga firme até o dia da prova, tá bom? Até o dia 5/6, que com certeza você vai voltar da Bahia com o melhor resultado possível, tá bom? Então é isso, bons estudos e qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp. Então é isso, valeu e até mais.